Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, PNPB, é um programa interministerial do governo federal que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto técnica quanto economicamente, da produção e uso do biodiesel, dando ênfase à inclusão social e ao desenvolvimento regional via geração de emprego e renda. As principais diretrizes do PNPB são implementar um programa sustentável, promovendo a inclusão social, garantir preços competitivos, qualidade e suprimento, produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. A ideia partiu de um seminário realizado na Câmara dos Deputados e um de seus formuladores, o deputado Ariosto Holanda, PSB Ceará, afirma que o biodiesel está ameaçado de se transformar em um novo pró-álcool, uma vez que grandes empresários e investidores preparam-se para dominá-lo. Para falar desse assunto, convidamos o ministro da Integração Nacional, Pedro Brito, e o deputado Ariosto Holanda. Ministro Pedro Brito, como é que o senhor vê essa advertência do deputado Ariosto Holanda de que o biodiesel, que o governo pensava em transformar num programa de inclusão social, ameaça se transformar em um novo pró-álcool na medida em que será dominado por grandes empresários e grandes investidores, enfim, pelo grande capital? Eu acho que a preocupação do deputado está absolutamente correta. O mercado para o biodiesel é um mercado que hoje já se mostra bastante demandante no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. No Brasil, por força da lei, nós vamos ter que obrigatoriamente adicionar o biodiesel pelo menos em 2% a partir de 2008 e a partir de 2003 pelo menos em 5%, o que garante uma demanda por biodiesel até 2008 de 840 milhões de litros por ano e a partir de 2013 de 2 bilhões de litros por ano. Isso por si só já é um mercado grandioso, sem falar nos mercados da Alemanha, da França, do Japão, da Austrália, que são dos Estados Unidos, né, que são países que já usam largamente o biodiesel. Agora, o que eu acho... Qual é o valor desses números? 800 milhões de litros valem quanto? Hoje, no último leilão que foi feito pela ANP, o litro saiu variando entre R$ 1,90 e R$ 1,75 aproximadamente. Então, esse é o valor aproximado hoje do ponto de vista dos leilões que foram feitos pela ANP. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, como esse mercado é muito grande, é impossível que os grandes produtores deixem de participar dele. Essa é a minha visão. Não pode proibir. Não pode, além do que o próprio mercado vai demandar quantidades bastante grandes. Agora o governo pode usar incentivos que protejam os pequenos. Os incentivos até já existem. Agora, o que é preciso, e aí a preocupação do deputado Ariosto Holanda está absolutamente correta, e eu quero inclusive dizer que o Ministério da Integração Nacional, por determinação do presidente Lula, trabalha exatamente nessa direção. Nós temos que ter uma política de governo que, sem prejudicar a ação dos grandes, que vai ser uma ação de mercado, nós temos que ter e dar condições para que a agricultura familiar seja incorporada no processo. E isso não é difícil. Nós já estamos atuando, o deputado Ariosto Holanda, juntamente com o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOP, já inaugurou uma já foi inaugurada, uma mini usina, e nós vamos inaugurar uma outra mini usina no Ceará, incorporando a agricultura familiar da região. E o que nós precisamos é que o governo dê garantias, através, por exemplo, da Petrobras, que é a compradora do biodiesel no país, para que a produção dessa pequena agricultura familiar, que se acopla a uma cadeia produtiva nova, isso é importante, é uma nova cadeia produtiva que se estabelece no Ceará. Não poluente, né? Não poluente, que vai envolver a agricultura familiar, as pequenas indústrias, os pequenos fornecedores de equipamentos. Então veja que é toda uma nova cadeia econômica que se estabelece, gerando um novo ciclo e uma nova atração de mão de obra para um novo negócio no país. Então nós temos a obrigação... O mercado cativo. O mercado que existe, né? Nós temos, portanto, a obrigação de garantir para esses pequenos produtores rurais preço mínimo e a compra da sua produção para que essa cadeia não seja destruída, como foi no caso do pró-álcool.
Então, portanto, eu estou de acordo com o deputado Ariosto Holanda, achando apenas que o grande mercado, o grande produto é inevitável que se estabeleça nesse mercado de concorrência global, mas isso tudo pode acontecer havendo ao mesmo tempo espaço para o pequeno. Para o pequeno. O senhor acha isso, deputado Ariosto Holanda? Inicialmente eu gostaria... A Petrobras parece que não está revelando muito boa vontade com um programa de cunho social. E a gente compreende, é uma empresa competitiva internacionalmente, os parâmetros dela são parâmetros econômicos do capitalismo, né? Eu costumo dizer que a minha esperança de biodiesel como inclusão social, essa esperança está em dois ministérios, do Ministério da Integração e do Ministério da Ação Social, né, do Patrus Ananias. O da Integração, eu queria até parabenizar o ministro Pedro Brito pela ação inovadora dele, que puxou para si esse programa, criou o Conselho do Biodiesel no Ministério e está definindo ações estratégicas do biodiesel no semiárido nordestino. Então, se você olhar o nosso semiárido nordestino, você tem essa pobreza, né? Onde todos os indicadores sociais piores do país estão no semiárido nordestino. Não há renda, não há trabalho. Você vê essa Bolsa Família, praticamente a dominância no semiárido nordestino. E seria uma porta de saída, né, dessa população participar de um grande programa que eu diria que é irreversível. Esse programa vai acontecer. Agora, a minha luta é que ele aconteça, né, não só com o grande, que já está acontecendo. Eu vejo aí o grupo da soja avançando e bem, né? O BNDES, né? No seminário que nós fizemos aqui, o presidente e o diretor do BNDES disse que já investiu lá no Sul cerca de 250 milhões só em grandes programas do biodiesel. E tem que haver uma ação dos outros bancos de desenvolvimento, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, BASA. Se o Estado não der proteção ao pequeno, sobrevive nessa cadeia produtiva, onde a presença do grande é... Ele atropela. Agora, outra coisa, eu vi um especialista em energia, de álcool, de energia derivada de vegetais, uma entrevista, se não me engano, no estado de São Paulo, ele chamando a atenção, aliás, não, foi no UOL, ele chamando a atenção para o fato de que talvez não, provavelmente, a chamada carrapateira, como se chama no Nordeste, que é a mamona, não seria o mais indicado para a produção do biodiesel, com fatores de natureza bioquímica e química, aliás, e também de natureza econômica. Se tornaria antieconômica a produção a partir dessa oleaginosa, por causa do alto custo dela, em processamento industrial. A Embrapa, hoje, ela está desenvolvendo uma variedade, inclusive com alta produtividade, da mamona. A vantagem da mamona no nosso semiárido, porque é uma ela se presta à terra, né? É uma planta nativa, eu diria até invasora, todo mundo conhece a mamona, é aquela carrapateira que você colocou, que a gente usava até nas nossas baladeiras, né? E outra coisa, você não precisa de grandes conhecimentos técnicos, né? O novo mercado de trabalho vai exigir conhecimentos técnicos mais avançados. O problema é a produtividade, né? Mas a forma econômica é a opção da mamona. Eu acho que essa ação do biodiesel só vai acontecer com sucesso com o pequeno se a gente tiver ações de extensão, uma extensão consistente. O que é que eu chamo de extensão? É você levar a variedade desenvolvida pela Embrapa da semente da mamona, é você partir... Assistência técnica. Assistência técnica, isso aí não desapareceu, né, ministro? E olha, eu acho que como você muito bem colocou, a respeito desse questionamento feito pelo Tarcísio, de que a mamona não se presta, é só uma questão de você descobrir a variedade. Exatamente. E a Embrapa é uma empresa que tem uma especialidade muito grande na região semiárida, e não há nenhuma dificuldade, e naturalmente que só havendo a demanda isso vai acontecer, de se ter variedades específicas para a produção de biodiesel. Isso é muito fácil. Além do mais, a região, além da mamona, pode ter o dendê, né, que é outra oleaginosa importante da região, pode ter outros tipos de oleaginosos que se adaptam à região. O dendê, será que se adapta ao semiárido?
Não ao semiárido, mas tem a região, por exemplo... A Bahia tem, a Bahia tem muito dendê, né? Agora, é preciso a gente insistir nesse ponto, né, de separar o mercado, que é dos grandes, de uma ação de governo junto aos pequenos. O país luta há séculos para reduzir as desigualdades regionais. E até hoje isso não aconteceu. Ao contrário, aqui e acolá a gente vê se aprofundar o hiato entre as regiões do Brasil. A outra coisa importante que o Estado fez no Nordeste foi criar uma razoável infraestrutura de transporte. Pois é, mas agora com o biodiesel... Né, o desnível continua. Isso é grave. E a visão do presidente Lula em relação ao biodiesel foi muito importante, né, porque ele viu no biodiesel, através da mamona, através da inclusão da pequena agricultura familiar, uma maneira objetiva de se resolver a pobreza de mais de 2 milhões de famílias na região do semiárido. Não pode se sustentar mais 2 milhões de famílias apenas com um mecanismo como o Bolsa Família. Tem que haver uma porta de saída. E o biodiesel... É econômica. Exatamente. O biodiesel é uma dessas portas de saída. Só para se ter uma ideia de comparação entre o que é grande e o que é pequeno, as grandes indústrias de produção de biodiesel devem operar com a produção aí de cerca de 100 milhões de litros ano, se quiserem ter economias de escala importantes. E nós estamos falando de fábricas que vão produzir 1 milhão de litros por ano. Claro que elas podem se associar em cooperativa. Você pode ter um sistema de compra local. Então, agora isso é muito complexo. Se não tem um órgão que cuide da assistência a essa gente. O deputado tocou no crucial. O problema da extensão rural. Antigamente, quem fazia a extensão rural no Nordeste, com grande êxito e recursos da Fundação FOR, era a ANCAR. A ANCAR fazia. O governo Collor chegou, acabou com tudo isso. Não existe extensão rural mais no Nordeste. Existe assim em termos de uma escala que tinha antigamente, não existe. É por isso que eu louvo a ação do Ministério, através da sua vinculada, o DENOX, né, que está partindo para demonstrar que isso é viável. E nós fizemos a primeira experiência, que era até oportuno que a gente pudesse mostrar uma imagem, de uma mini usina, né, que foi implantada em Tauá, né, que o ministro até inaugurou. Olha aí. Aqui nós estamos vendo essa mini usina de Tauá, tem os pequenos produtores. Qual a capacidade dela? Essa aí pode produzir 1.000 litros dia. Ora, 1.000 litros dia, você precisa de uma área de 1.200 hectares. Quer dizer, você poderia ter aí em volta 400, 500 famílias. Porque essa unidade, ela faz... Aí tem a parte da extração do óleo, isso aqui é uma unidade extratora do óleo. Ela seleciona as amêndoas, faz a extração do óleo. Aí é o tanque de armazenamento do óleo. E depois tem a unidade que a gente chama aí o filtro. Depois tem a unidade de transesterificação. E quem é que gerencia esse sistema? Quem está fazendo essa transferência desse conhecimento, isso aí foi o momento da inauguração, e aí está envolvido mais ou menos os 300 pequenos produtores numa área que é do DENOX, o ministro que foi no período da inauguração, mostrando a plantação aí da mamona, a área plantada da mamona. Então essa é uma ação efetiva, né? Onde a gente demonstra que é perfeitamente viável. Porque, preciso, só para resumir aí, as operações envolvidas aí, você tem a plantação da mamona, né? Aí você pode entrar com a variedade genética da semente. Foi a Embrapa que desenvolveu essa variedade? A Embrapa desenvolveu a variedade que está duplicando, né, essa produção. Aí a seleção do processo de seleção da semente, né, que aí vai partir para o processo de extração, que é feita a colheita, tá? O primeiro processo é a extração. Então imagine que você tenha 1.000 quilos de semente, você extrai, prensa, a metade é essa torta que serve de adubo, você aproveita tudo, serve de adubo, ou serve de ração, e a outra metade é mais ou menos 50%. De cada, por exemplo, se eu peguei 1 tonelada, então 500 litros é óleo bruto, tá, que é a unidade de transesterificação, aí onde vai sair o biodiesel, tá? Então, essa usina aí, ela custa na faixa de 500 mil reais, tá certo? 500 mil reais. Então, se tem uma ação do governo, não só de financiar, por exemplo, eu estou... Mas quem é que vai operar a usina?
A usina, a operação, ela está, no caso, essa demonstração está sendo do DENOX em consórcio com o Centro Federal de Educação. Porque tem essa ação exemplar de transferir esse conhecimento, de ensinar todo o processo de operação, que é uma operação simples. Inclusive o Nordeste tem uma tradição que a gente chamava dos usineiros, né, dos maquinistas, tem uma tradição muito grande de óleo, tem uma cultura de óleo do Nordeste, desde a época do óleo do algodão, e a operação simples, você planta, você colhe, você extrai o óleo com prensa, essa parte da torta você vende como adubo, a outra parte do óleo vai para aquela mini usina e sai o biodiesel e a glicerina. Agora tem um problema da gerência, né? A gerência, administração, olha, pois é, então, cooperativa, se é cooperativa, vai ter que ter acesso a crédito, então fiscalismo. você está colocando num ponto que para mim é o ponto nevrálgico da questão. O pequeno, na sua pobreza, está precisando de todo tipo de ajuda. O que não é justo é dizer que não dá certo com o pequeno, que ele não sabe, entendeu? Aí a nossa obrigação é dar os instrumentos. Eu acho que você tem que ir até com a produtividade baixa no início, mas se o governo hoje está gastando cerca, por exemplo, de 8 bilhões com a Bolsa Família, né? Bolsa Família, como o ministro Patrus Ananias me disse, olha, você está mostrando aí a porta de saída dessa população. Então, se houver uma ação dirigida do governo, ele disse, vamos começar a treinar, a capacitar, a ensinar. Tem que ser uma tarefa de governo. De governo, tem que puxar para cima. É os governadores. É uma promoção social também. Mas levando... E social. Porque o resgate da cidadania só se dá com educação e trabalho. Eu vi o bispo teve uma preocupação, que é a preocupação de todo mundo. Que esse Bolsa Família se transforma numa esmola institucionalizada pelo Estado. Quando o ideal é que ele garanta numa hora de... Porque a fome no Nordeste todo mundo sabe que é grave, né? Garanta alimentação para esse povo, essa parcela importante da população, e ao mesmo tempo lhe assegure o caminho para ter renda e emprego. Né? Veja o seguinte, que o governo teve uma preocupação de garantir incentivos fiscais para o pequeno produtor. Então, o pequeno produtor está livre de pagar COFINS, de pagar PIS, né? E aquele produtor que demonstrar que compra pelo menos 50% da matéria-prima da agricultura familiar, ele tem direito, dado pelo MDL, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao selo combustível social. Esse selo combustível social, além de ser uma promoção comercial da própria empresa, né, que estará fazendo marketing, usará isso até como marca, além desse aspecto, esse selo garante à empresa condições privilegiadas fiscais. Então, essa parte fiscal já está garantida pela lei. Agora, isso por si só não é suficiente para garantir a inclusão social que nós queremos. Além dessa parte fiscal que a lei já prevê, nós temos que ter todo esse arranjo dentro do governo, Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o NDF, e os organismos ligados a nós, como é o caso do DENOX, né, que já opera o biodiesel no semiárido, e nós queremos instalar pelo menos uma usina, uma mini usina de demonstração em cada estado do Nordeste, para ampliar esse modelo para toda a região. Agora, o ideal seria um órgão que estimulasse o associativismo desses agricultores, quer dizer, a organização deles em cooperativas. Como? A partir de estudos econômicos que mostrassem qual seria a quantidade ideal de produção, o número de produtores, para poder organizá-los numa cooperativa com uma mini usina, né? Olha, agora, isso é complexo. Eu fiz uns cálculos, viu? Eu fiz uns cálculos seguintes. Se a gente viesse a recrutar 500 mil famílias, o que são 2 milhões de pessoas, né? Tivesse trabalhar no semiárido nordestino para produção, eles seriam capazes de produzir 15% do diesel que o Brasil importa. Porque o Brasil importa 6 bilhões. Olha que essa medida inicial... O nosso consumo hoje é de 39 bilhões de litros por ano. 39 bilhões de litros. Uma coisa grandiosa. E
6 bilhões são importados, porque a Petrobras não tem autonomia no óleo diesel, entendeu? Mesmo tendo autossuficiência no petróleo, não tem autossuficiência e é obrigado a importar petróleo fino, que é o que produz o diesel. Então, se houvesse uma ação dirigida, disse, olha, vamos fazer uma ação em cima da população rural. 15% seria que renda? Que geraria que renda? Não, vamos dizer, 15% ele produz, vamos dizer, 15% do que o Brasil importa, né? Mais ou menos 800 milhões de litros que ele ia produzir. Se houvesse uma mobilização para a população do meio rural produzir o diesel para substituir o que o Brasil importa, eu teria que mobilizar cerca de 3 milhões e meio de famílias. Ora, praticamente esse pessoal do Bolsa Família, a maioria, mais de 50% está no meio rural, eu não tenho a menor dúvida. Não é? Mais de 50% está no meio rural. Então a gente vê essa ação como uma ação que viria colocar essa população que hoje está recebendo essa esmola que você coloca, né, e colocá-la no trabalho. Agora, é preciso definir um órgão, que você disse muito bem, falta um órgão gestor dessa política pública em cima do Nordeste. Então, essa ação do Ministério da Integração, ela chega muito bem. É uma ação pioneira. Eu acho que o DENOX podia ser até esse órgão nesse momento, né? Porque tem, não é? Nesse momento o DENOX assuma. Agora, nós nunca podemos deixar de contar, por exemplo, com em cada estado, com os organismos de assistência técnica e assistência rural aos produtores, né? Infelizmente, alguns estados, numa decisão equivocada, na minha opinião, acabaram as suas empresas de assistência técnica e extensão rural. Extensão rural, né? O que eu acho que é uma coisa, um grave erro, porque nós não podemos imaginar que numa região como o semiárido, nos estados do Nordeste de maneira geral, se possa esperar que a iniciativa privada dê conta da pesquisa, da extensão rural, do treinamento. Então, eu acho que os estados que acabaram... A exploração, às vezes, é claro, eu acho que os estados têm que se estruturar para isso, para ter uma presença forte de assistência técnica e extensão rural, associada, por exemplo, a uma instituição que pode ser inicialmente o DENOX, na organização da produção dessa agricultura familiar. Deputado, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu queria só colocar essa questão do pequeno, ressaltando, dizer até o que você, como iniciou o programa, dizendo que esse projeto podia estar se transformando num Proálcool, né? E não foi essa a orientação do que o Conselho de Altos Estudos colocou, que tudo começou aqui na Câmara, no Conselho de Altos Estudos, trouxemos uma minhozinha de biodiesel, fizemos a demonstração, e que dizer que esse programa tem espaço para todo, o grande, o pequeno e o médio. Verdade. Agora, não é justo, que só está avançando o grande. Se você chegar no Ceará, no Nordeste, toda a bomba da Petrobras está vendendo biodiesel. Só que esse biodiesel quase 3 mil bombas, né? No país, tá vendendo já biodiesel. Então, quando você tem esse semiárido nordestino, com a população carente, né, de tudo, há que chamar as universidades, eu tive com o ministro também da Educação, para fazer o papel da extensão que a universidade não está fazendo, através dos seus cursos de agronomia. Então está faltando o gestor social desse programa. Porque de repente tudo, não, o pequeno não dá certo, porque ele não conhece isso, não conhece aquilo, não tem a gestão, não tem... ele tem que partir do zero. É uma população grande e o número deles é muito grande. Então fica esse nosso apelo para que, e dizendo novamente, parabenizar o ministro, né, pela essa iniciativa, né, de criar esse conselho e de puxar para si esse programa para o semiárido nordestino. Né? Sem dúvida. Ministro Pedro Brito, muito obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado ao deputado Ariosto Holanda, que foi um pioneiro na formulação dessa ideia. É verdade. Muito obrigado. E por aqui vamos encerrando mais um programa Brasil em Debate. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.